Você sabe quais são as 3 coisas que Jesus espera dos seus discípulos? São 3 coisas que Jesus em pessoa rogou ao Pai na oração de João 17. É isso que vamos falar hoje. João 17 vai descrever a oração de Jesus para Deus, a última oração antes da crucificação. Só que o mais interessante nessa parte de oração pelos seus discípulos é que Jesus pede 3 coisas para Deus em relação a nós. João 17, versículo 6. A gente vai ler do versículo 6 até o versículo 19. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Essa aqui é a diferença entre um crente e um discípulo. Eles ouviram a palavra e agora obedecem. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vem de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas para aqueles que me deste, pois são teus. Então Jesus deixa muito claro, ele não está rogando pelo mundo, ele está rogando para aqueles que escolheram seguir a ele, aqueles que são dele. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Aqui nós temos a primeira coisa que Jesus pede para Deus em relação aos seus discípulos. Jesus pede para Deus uma coisa chamada unidade da igreja. A nossa meta de unidade como o corpo de Cristo é que nós sejamos um, assim como Jesus é um com Deus. É tão interessante porque ele se preocupa conosco. Ele fala, Pai Santo, protege-os, eu não estarei mais aqui. Mas que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Nós precisamos ser um como igreja, porque nós somos apenas um corpo. Independente se cada um tem uma função diferente, assim como Paulo vai falar. Mas como corpo, cada um tendo sua função designada por Deus, a partir da capacitação que Ele mesmo nos dá e que nós buscamos, nós precisamos estar sob a mesma missão, direcionando para o mesmo destino, que é a glória de Deus. No versículo 12 ele vai dizer, enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então Jesus está falando basicamente, agora eu vou para ti, eu vou ser crucificado, vou ressuscitar e depois vou para ti. Mas enquanto eu estou aqui na terra, eu faço essa oração. E essa oração tem um propósito, que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus precisava pedir para Deus essas coisas para que nós pudéssemos ter a plenitude na alegria dele. E esse é o segundo ponto que eu quero conversar com você, porque não é uma alegria terrena, não é uma alegria momentânea, não são prazeres humanos, mas é alegria na plenitude de Deus. É uma plena alegria em Deus. E esse versículo me lembra muito Neemias 8:10, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É interessante entender que a alegria do Senhor é a força dos homens, e não a alegria dos homens é a força de Deus, até porque Deus não precisa da nossa força, Deus não precisa da nossa alegria. A nossa alegria não pode estar baseada na nossa vida, mas na alegria que Deus tem para nós. Como tem sido a alegria de Deus contigo? É uma coisa que eu preciso refletir para mim mesmo. O que eu tenho feito para tornar Deus alegre? O que eu tenho feito para fazer o meu Senhor olhar para a minha vida e dizer, este é santo e irrepreensível? Porque nós fomos chamados, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. Para tornarmos Deus alegre. O nosso propósito nessa terra e na eternidade é conhecê-lo e viver uma vida de intimidade com Ele. Nós fomos criados para viver com Deus num jardim. Isso é Gênesis. Enquanto nós estivermos esperando que a nossa alegria esteja nesse mundo, nós nunca vamos nos tornar alegres. A alegria de Adão, por exemplo, era ter uma intimidade com Deus todo dia, na virada do dia, e Deus estava procurando Adão para esse relacionamento, mas Adão escolheu uma alegria momentânea, uma alegria que é comer um fruto. Então ele estava dizendo ali, eu prefiro saciar as minhas vontades do que ouvir o teu coração, meu Senhor. Como tem sido a alegria de Deus com a sua vida? Porque na hora que você sente a alegria do Senhor numa vida que queima para Ele, na hora que você vê que você tem alegrado o coração de Jesus, que você tem feito a sua obra, que você tem cumprido isso de forma certa, mas acima de tudo, estar sendo um cristão de verdade, um cristão genuíno, um cristão que desde o bom dia para o vizinho até uma conversão de um morador de rua, cristão é ser isso, cristão é ser Cristo nessa terra.
Então, se nós estamos fracos nessa terra, talvez a gente precise pensar 2 vezes se nós estamos fazendo Deus alegre. Não é que Deus precisa de nós para se tornar alegre, mas é um princípio que nós precisamos correr atrás. A nossa força nessa terra não está baseada na nossa alegria, nas nossas paixões, na nossa vida. A nossa força nessa terra está baseada na alegria do Senhor, que é o nosso Senhor, e a nossa satisfação está em fazê-lo feliz. Esse é o nosso propósito. Isso é Éden, isso é jardim, isso é desde Gênesis e vai se consumar em Apocalipse. No versículo 14 ele dá continuidade e aqui é interessante demais, porque Jesus vai falando vários versículos sobre uma coisa só. No 14 em diante ele diz: deles a palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Então Jesus já está deixando bem claro aqui que a vida aqui vai ser: no mundo tereis aflições, mas não se preocupem porque eu venci o mundo. A vida não vai ser bonança, não vai ser alegria, não vai ser o céu na terra, porque o céu na terra só vai acontecer quando ele voltar. Mas nós temos uma promessa de que nós seremos protegidos por ele. Nossa alegria está nele. Não se esqueça disso. No versículo 16 ele fala: eles não são do mundo como eu também não sou. Ele está rogando por discípulos. Então nós somos o que Cristo foi nessa terra. Nós devemos ser o que Cristo foi nessa terra. Nós não somos do mundo como Jesus também não é. Nós temos que ser unidade em igreja como ele é unidade em Deus. Nós precisamos ter alegria em Deus como ele tinha alegria em Deus. Mas também nós precisamos ter uma coisa que ele sempre prezou, que Deus quer de nós, que é no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Existe um princípio aqui chamado santidade. Nós precisamos ser santos. E é interessante porque Jesus já dá o como podemos ser santos, que é na verdade. A palavra do Senhor é a nossa verdade. A palavra de Deus diz: conheceis a verdade vos libertará. O que isso muda na minha vida? O discípulo ouve a verdade e aceita a verdade. No 7 e no 8, como eu falei antes, agora ele sabe que tudo que me deste vem de ti. Por que ele sabe tudo que me deste vem de ti? No versículo 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Jesus falou palavras que Deus deu para ele e nós, como discípulos, a aceitamos. Esse é o primeiro passo para nós sermos santos. É ouvir a palavra, meditar nela e aceitá-la no nosso coração. Eles reconheceram de fato que vim de ti e que me enviaste. Reconhecer que Jesus é o nosso Senhor é o primeiro passo para nós entendermos o nosso propósito, para nós entendermos que fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Ser santos não só é uma questão de fugir do pecado, mas ouvir a palavra, assimilar a palavra e viver a palavra em nós, na nossa vida. A palavra é o que nos liberta, a verdade é a palavra de Deus. E viver essa verdade é viver uma vida santa que agrada o coração de Deus. E ao agradar o coração de Deus, nós nos tornamos alegres. Agradar o coração de Deus é ser como igreja, independente se um membro faz uma coisa, o outro membro faz outra coisa, mas todos têm um propósito e todos são chamados para cumprir o ID. Todos são chamados para alguma coisa que Deus colocou no nosso coração. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado grandemente, que nós possamos ser santos, que nós possamos ser como igreja e que nós possamos ter a alegria de Deus na nossa vida. Se você não está inscrito, enfim, virei youtuber. Se você não está inscrito, botãozinho de se inscrever, pode se inscrever e acionar as notificações que vai sair vídeo novo toda semana. E é isso, até o próximo vídeo.